Boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Sempre eu costumo passar o que foi dado, bem rápido, de forma resumida, só para nós nos situarmos, porque a semana foi difícil, de repente a gente esquece alguma coisa, e até uma abordagem um pouquinho diferente sempre clareia, sempre traz luz à ideia, né? Nós paramos em frases de impacto, né? Aí a gente faz assim, ó. Essa é a milésima versão. Eu fico mexendo no arquivo, né? Da semana passada para essa, eu mudei o título. Estava comunhão, ações em comunhão. E aí depois, e você? Porque eu estou falando com você. Então nós estamos fazendo uma comunhão, falar sobre comunhão, sobre ações em comunhão, e falar exatamente sobre nós. Aonde que nós estamos nisso, tá? Ok. Geralmente a gente põe uma agenda a ser seguida e foi definido algumas palavras-chave que seria interessante a gente tê-las aí. Então foi definido o prazer e logo em seguida, tal qual a primeira e a segunda palestra, a terceira também vai ser assim. É um prazer estar aqui, sempre, né? E prazer em Deus, prazer nas coisas geridas por Deus, né? Temos uma agenda que definimos algumas palavras. O ensinar, né? O que a gente entende por ensinar, o que a gente entende por aprender, de forma abreviada, rápida, né? A dificuldade, o arrependimento, são palavras pensadas que, queira ou não queira, ela tem uma conotação dentro da doutrina. O verdadeiro consigo mesmo, o verdadeiro na parte de ser íntegro, né? Os bons costumes, o que você tem de compromisso contigo mesmo, do jeito mais verdadeiro possível. O pertencimento, você tem que pertencer a um grupo. É muito ruim você não pertencer, né? Não pertencer. Isso cabe até aqui tudo cabe uma palestra, né? Mas dentro de uma sala de aula, um aluno solto, não está os outros não deixam ele pertencer, né? É pertencer ao grupo. Então, o ideal é que todos nós nos sintamos aqui pertencentes ao centro espírita, porque na hora que você se sente que você pertence, você vira uma família. E toda a palestra fala-se da palavra egrégora, né? Você sabe o que é? Não tem problema nenhum. Eu nasci sem saber um monte de coisa. E continuo sabendo um monte de coisa que eu não sei ainda. Egrégora é todos pensarem na mesma ideia. É quase como velar. Tem um velório, todo mundo está rezando para aquele junto, né? Todo mundo está com aquele tipo de pensamento. Todo mundo tem, não é um para lá, outro para cá, aí não dá egrégora. Agora, todos estão pensando em um ideal. Isso é bacana. Isso acaba formando até uma energia direcional, né? Tranquilo? Tá. Não ficou zangada de ter perguntado? Então tá bom. Isso é bacana, pertencer, né? A gente pertence. A etimologia da palavra, porque queira ou não queira, quando a gente vai fazer um convite, a gente vai indo, né? Vai comendo pelas beiradas, até chegar na palavra, tal, convite. Então o invitar, ele é mais assim, uma convocação lá em verde, né? Agora, o convitare, ele é um conjunto, né, das palavras invitare, né, e o convívio. E ele traz o que? Ele abre as portas da sua casa para você convidar uma pessoa para adentrar. Naquele tempo, que isso era muito sério, adentrar na sua casa, sentar à sua mesa, cear com você, olhar nos seus olhos, compartilhar de conversas edificantes naquelas cozinhas imensas das fazendas, etc. Que hoje, eu não sei, eu dou aula na arquitetura,
sei que a casa está mudando, as ideias da casa estão mudando, a família está voltando, a cozinha grande está virando área gourmet, mudou um nome bonito, só que isso é hardware, isso é parede. Agora, o ser humano ali dentro tem que vir com toda a boa vontade, tem que vir não pode se reunir para falar mal de alguém. Tem que se reunir para falar bem, falar coisas construtivas, abrir o coração. Isso é bacana, né? Eu acho. Alguns exemplos. Então, um exemplo do nosso de comunhão, né? Um exemplo do nosso jantar. Todos juntos. É um grupo. Uma torcida organizada de um futebol. É uma comunhão. Não deixa de ser uma comunhão, né? Poderia ser melhor, mas é uma comunhão, né? Agora, quando tem... eu levei o maior susto quando eu fui. Eu não frequentava, levei o maior susto, mas vamos pular essa parte. Quando tem uma pessoa e você, aí você está comungando, né? Aí você fala assim, putz, mas então eu vou fazer o seguinte, eu e Deus. Aí, particularmente, eu não acredito que seja um comungar. Porque vai ter uma equipe espiritual junto. E se tem equipe espiritual, vira de novo um grupo, uma comunhão, né? O passe também é comunhão. E aí eu ponho um dedinho lá com uma fitinha e falo assim, então vamos lembrar daquela palavra lá do convite, né? Do convidar, que é convidar para cear, para alimentar-se junto, para compartilhar alimentos, para nutrir-se. Nutrir vosso corpo e espírito de algo muito especial. Aí vem a célebre frase, felizes os convidados para a ceia do Senhor. O que a gente pode comer junto, né? Agora, sentar e não ter a ternura nos olhos, o que aconteceu com a nossa ternura, né? Aí eu pedi se podia perguntar a pergunta lá, né? E pus lá tanto no singular quanto no plural, o que foi que aconteceu com a gente, né? Quando foi que você perdeu esse olhar, esse sorriso e a confiança no seu próximo, essa ternura de olhar ao próximo? Aí parece que a gente acabou a primeira palestra aqui, veio até uma pessoa até mim, eu não sei exatamente quem foi e tal, e falou, mas por que a gente perdeu, né? Eu falei, olha, eu posso até não saber a resposta, eu vou dizer minha opinião. O mundo nos deixou assim. O mundo, se você deixar a porta aberta, ele te rouba, ele te leva o carro, né? Então o mundo realmente ele é hostil e a gente virou a cara do mundo. Mas esse mundo que está aí fora é o que a gente quer? De repente não é esse. Então, se esse mundo que está aí fora, que é hostil, tem a cara feia, fechada, não sei o quê, não é exatamente aquilo que a gente quer, a gente pode pelo menos tentar um meio termo. Não ficar igual, não pode ficar só 100% na defensiva, mas ficar preparado para os ataques mundanos, mas a gente tem que voltar àquela cozinha, né? Que eu falei agora há pouco, receber as pessoas na cozinha e você olhar para uma tia tua, para uma filha sua e ver que tem ternura. Nós estamos em egrégora, em comunhão dentro daquela cozinha, dentro daquela área gourmet, né? E essa área gourmet pode ser a nossa vida, né? E aí aparece, esbarra lá no desenvolvimento moral intelectual ou intelectual moral, tanto faz, né? E aí aparece essa balança sempre nesse estágio do planeta, hoje na Terra, ela pende para o lado intelectual, onde tem a Ferrari, onde tem o iPhone, onde tem isso, onde tem aquilo, onde o meu carro, eu faço questão que ele seja mais alto, eu gosto de uma caminhonete porque eu quero te ver por cima. Esquisito o negócio. Aí o cara chega no posto de gasolina, maltrata o cara da bomba e tal, ele começa a achar que ele tem o tamanho, que ele pode, né? O que acontece com esse desenvolvimento intelectual, né? E muitos fazem desse desenvolvimento, caem, não é que fazem, eles caem numa armadilha e fazem da vida um negócio. E tem que tomar cuidado com isso, fazer da vida um negócio, né? Não é também para gastar tudo.
vai gastar tudo até ver o fundo da gaveta. Não é isso. Mas tem que ter uma ponderação ali. Emmanuel fala lá, ó, 2 asas, estou lá no azul da direita, lá em cima. 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se sabedoria e a outra amor. Então, eu pus um anjinho ali, né? As asas nossas. O lado do progresso intelectual está a sabedoria, do progresso moral está o amor. E esse indivíduo que vai voar aí, que somos nós, ele não pode voar torto. As 2 asas, não é uma só que vai levar, nem a outra que vai levar. São as 2 asas, elas têm que ir na mesma proporção, o máximo possível igual. E aí, pois lá, você é o responsável pelas suas asas, pela sua balança, pelo equilíbrio entre elas. Isso é importante, né? Kardec também acaba falando para nós que com o Espiritismo a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é sua consequência inevitável. Não existe o jeito de não entrar, porque aquele anjinho lá que somos nós, não podemos ficar torto. Nós vamos ter que encontrar um equilíbrio e as 2 asas levarem nós, conduzirão nós à direção do Pai. Quando o nosso coração chora, o coração de Deus também se enche de lágrimas. E aí entra uma frase azul. Essa frase azul vai nos acompanhar até o último slide. Essa frase azul é onde nasce o nosso convite, né? O ideal é que retornemos a ter a doçura e o prazer de estarmos encarnados juntos, em momentos edificantes. Então, ficou um convitinho pequenininho, mas ele já vai crescer, ele vai crescendo. Aí aparece realmente o convite, né? O convite, lógico que hoje à tarde eu sentei no computador e cronometrei a palestra. E vi o que eu estava falando também. E eu falei uma coisa muito legal para mim mesmo nesse tijolinho aqui, né? Vamos lá. Venha comungar e estar em comunhão conosco. Traga o seu tijolo. Traga você. Você é o tijolo. Você é o tijolo. Traga você. Quantas vezes eu fui dar aula, o aluno estava ali, mas a cabeça dele não estava. Traga você para uma comunhão. Venha participar desse bem edificar. Esse é um convite, mas ele tem uma razão de ser. Eu vou pedir mais um pouquinho que a gente já vai entender melhor. Mas isso só depende de você. Porque qualquer outra coisa que não seja aquele azul ali, que só depende de você, seria agressão. Seria uma invasão dentro do seu livre-arbítrio. E você não pode, eu não tenho esse direito de te invadir. Não, você vai vir aqui sim. Terça-feira que vem você vem, nem que seja amarrada. Eu não posso falar um negócio desse. Isso aí é uma coisa, não é normal falar isso. Tá? E aqui, ó, é até interessante porque a gente conversa aí, né? Tem crianças que vêm aí, bate a porta e falam assim, quanto que vocês pagam para servir as mesas? Aí fala, não, mas é um trabalho voluntário, de graça. Né? E isso também é um trabalho de graça. E você vai trabalhar em comunhão a bem de um próximo. Também é conhecido com uma frase, né? já vai o pacote todo. Fora da caridade não há salvação. Você está fazendo uma caridade. A quem? Ao próximo e a você mesmo. Porque não existe ninguém perfeito aqui. Todos estão precisando de argila. Então, quando está naquele pezinho ali da frase ali, do pequenininho, só está pequenininho assim, porque nós estamos relembrando, senão passaria o slide grande. Está lá, venha produzir argila para a sua reforma íntima. Está escrito ali, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, tá? Aí, no outro slide ali, fala assim, convite. A argila por ti produzida está disponível para você assim adicioná-la à sua reforma. Tem o sagrado objetivo de ajudá-lo na construção de vosso edifício moral e espiritual. Você, lembre-se sempre, ponha isso na sua cabeça, você é o arquiteto, você é o gerente, você é o escultor de si mesmo. É meritório.
e pus essa imagem emblemática aí de você se auto-esculpindo. Ninguém vai fazer isso por você. Você que vai se auto-esculpir, né? A argila in natura, fresca e mole, está disponível para você assim usá-la em seu refinamento. Tem como grande objetivo ser parte da sua reforma íntima. Por ter caráter restaurador, reparador, pode ser usada para corrigir ou diminuir falhas, faltas, imperfeições, né? Exige esforço, você tem que querer. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que emprega para domar as suas inclinações que não estão tão boas assim, né? Então aí a gente faz assim, e aí, tem alguma técnica? Será que você pode me explicar melhor o que eu vou fazer com aquela argila lá, que é um bônus do meu exercício, né, como cidadão que visa a caridade? Tem, tá? Então, o renovar da falha, uma vez portador dessa argila fresca, para ser moldada, usada, como proceder? Aí a gente faz aqui, ó, um paralelo, né, entre um furo na parede e uma obturação, né? Então aqui a gente pode até fazer 2 furos na parede, um a gente enche de gesso, e amanhã você chega lá e pode ser que tem umas trinquinhas aqui assim, ó, ele não aderiu direito. E o outro furo na parede a gente vai encher de chicletes. Vai encher de chicletes. Aí quando você beliscar ele, tirar, você vai ver que saiu fácil. Por quê? Porque tem areia e tem pó. Ele não grudou. Se ele não grudou, já me lembrei de uma obturação que caiu, alguma coisa assim, ó, o cara me obturou lá meu dente e caiu um dia depois a obturação. É verdade, a gente não enxerga, a gente sabe mais ou menos o que ele faz, porque a boca é nossa, a gente não está enxergando lá o que ele está fazendo. Mas ele tira, ele cava, ele dá uma arrumada, depois ele enxuga com ar, depois ele põe um remedinho, depois ele põe a massinha. É mais ou menos isso que é a obturação. Só que como que você... Qual que é o seu nome? Cláudia. Cláudia. Como que você vai tampar um buraco no asfalto, que um caminhão passou, arrebentou aquilo ali, tá? Se aquele terreno não está legal, acho que tem que tirar as pedrinhas soltas, tal, para a gente colocar um concreto ali, alguma coisa, um concreto asfáltico, para tampar aquele buraco de volta, né? E se você não arrumar isso, ele não vai ficar legal. Ele não vai ficar legal. E esse arrumar a superfície para a gente colocar esse tampão aí, você tem que resolver o problema. E geralmente você começa a resolver o problema com o perdão. Você tem que perdoar a situação daquele dente, daquele buraco, daquele furo da parede lá para resolver. Assim sendo, de novo em azul. Está aumentando o convite. Assim sendo, o convite é que retornemos a ter a doçura e o prazer de estarmos encarnados juntos, em momentos edificantes, em momentos de construção, de refinamento e de autodomínio. Então, está aumentando o nosso convite aí azul, né? A nossa casa tem um quadro, um horário. O que está em verde, ele é um grupo, são grupos abertos. Hoje, terça-feira, palestra, amanhã também, quinta e sábado são atividades de receber os convidados para o jantar, né? Essas fotos que estão aí, elas dizem respeito ao verde. Isso não significa que não existem pessoas de igual carinho que poderiam estar sendo faladas aqui na segunda-feira à noite. Mas a gente não resolveu não pôr, porque é um grupo fechado, é mais sigiloso, ele é mais assim, eu não sei qual seria a palavra, mas é mais específico. Ele é mais específico, seria isso. E aí nós gentilmente agradecemos as pessoas e colocamos algumas fotos junto com a música do Fábio Júnior, né? Que foi uma ousadia, mas ela casou bem.
e aí no final ela fala assim, eu só quero você, quero só você, e pelo braço que você não precisa enxergar o dono do braço da camisa branca ali, você já sabe quem é, né? E essa pessoa de baixo aí é cada um de nós, né? Aí fizemos um pequeno glossário de uma crônica que aconteceu, que eu fui testemunha, que eu convidei um grande amigo para vir aqui e ele atendeu uma mesa, atendeu as duas mesas. Na terceira mesa lá, são 9 para cada mesa, mas entra mais convidados de cada vez. E ele ficou responsável por aquela mesa. Todos comeram, menos um menininho. E ele muito grande, forte, pescoço grosso, musculoso, foi até o menininho e falou, você não gostou da comida, tal? E ele falou, não, eu não sei comer sozinho. Ele falou isso. E o boxer ficou olhando para ele, foi até a cozinha, isso não está escrito aí, mas ele falou, posso entortar a colher? Eu falei, você faz o que você quiser. Ele pegou uma colher, porque às vezes dá torta assim para criança, é melhor. E eu não sei se ele entortou ou não entortou, e ele deu aquela comida, e foi um grande aprendizado. Ver aquele carinho ao servir ao próximo, né? E o menino com aqueles olhos super abertos, com aquele risoto que ele já tinha visto todos comer e ele não comia, já devia estar com mais água na boca ainda, ele se alimentou daquilo, que foi muito legal, muito mesmo. E acabo a crônica, eu mudei esse final, acabo a crônica, mudei só a escrita, não a intenção sempre foi essa. Fico a pensar quão importante é essa grande escola, cujas aulas são preparadas por grandes professores espirituais, porque eu sou professor lá onde eu estou, aqui não sou, aqui eu sou aprendiz, e quando estou na sopa também sou aprendiz, quando estou aqui na palestra também sou aprendiz, todos somos aprendizes aqui, estamos aprendendo. Então aquele professor aí não tem nada a ver comigo, pelos grandes professores espirituais, a Escola da Vida, na Sala Sergipe, carteira 712, que é o nosso endereço aqui, né? E aqui chegou, deu direitinho, deu 20 minutos, tá igual à tarde. Aí chegou as frases de impacto, né? As frases de impacto, elas... agora ficou grande, né? Tem algumas definições também. Então, filósofo, do grego lá, né? Primeiro é aquele que pratica filosofia. Filosofia é uma profissão. Filósofo, né? Filósofo é uma profissão. Aquele que pratica filosofia. Filosofia, filo, amor, amizade. Pode ser amizade também. Mas eu deixei amor, que tem um porquê. E sofia, sabedoria. Aí você fala, puxa, mas eu já ouvi esse negócio. Amor e sabedoria e tal. Então eu vou te ajudar. Foi lá naquele anjinho. Tá? Lá naquele anjinho, a gente já tinha falado que Emmanuel falou lá que 2 asas, tal, amor e sabedoria, e filósofo. Então, isso é bastante interessante. É aquele que tem em sua fala, em seus pensamentos, o amor e a sabedoria. Seria bastante interessante a gente filosofar um pouco sobre as coisas. Na hora que você exerce não estou dizendo que você vai filosofar, aí você tem que fazer cursos para virar um filósofo e tal, mas filosofar sobre algumas coisas, que abre, só que quando você vai filosofar sobre alguma coisa, você tem que ter o amor dentro do teu coração, abraçado com a sabedoria, tá? São as suas asas, tal. Carl Gustav Jung. Quem é esse cidadão? Quem foi? Já morreu. Quem foi esse cidadão? Psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, com um legado influente nos campos da psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura, entre outros. Então, quando apareceu o nome desse cidadão, a gente já sabe que foi uma pessoa que viveu a vida dele mexendo com essa parte da psicologia, da psiquiatria, principalmente da psicologia analítica. E aí, eu tive que definir essa palavra amor. E eu entrei pelo cano. Fiquei mais de 6 horas para escrever essa
esses slides. Não havia como. Se você não sabe, cole. Mas tinha tanta coisa que não entrava dentro de mim. Mas provavelmente eu peguei um monte de caquinho, tirei o que eu achava que não seria legal e fiz isso aqui. Tá? Eu falo que eu fiz, mas tira essa palavra de eu. Nós fizemos isso aqui. Aliás, eu acho que nem fui eu que fez. Porque 6 horas pensando deve ter sido uma intuição ali. Né? Então, nem fui eu que fiz. Eu só escrevi. Só batia a máquina lá. Então, vamos lá. É provavelmente o primeiro sentimento mais íntimo e puro que possa existir. Isto é amor. A ele se atribui a beleza, a pureza, o carinho, a compreensão, o estar junto, o incondicional, a ternura e a mais verdadeira fé por tudo e por todos. Eu acredito, ficou bacana, né? E olha que eu também achei. Fiquei arrepiado. Eu só não pus o nome da pessoa ali porque ele não falou. Senão eu teria posto lá, fulano de tal, né? Mas foi 6 horas. Mas eu achei um de Joana de Ângeles técnico, preciso. A Joana de Ângeles, até quando erra, ela é precisa, ela não erra, né? Então, eu vou por aqui. Fantástico. Ela fala assim: o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Olha, técnico o negócio. Constituído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica. Se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Bacana, né? Ela foi precisa ali, né? Então, esse é o tal do amor, né? O amor. Mas eu queria mais 2 companheiros para o amor. Por que eu queria? Porque quando eu fiz pesquisa, fui achando um monte de coisa, né? E aí achei um primo ali, mas está afastado, não está no mesmo linha, está um pouquinho aqui. É o tal do respeito. Respeito é provavelmente o segundo sentimento mais íntimo e puro que possa existir. A ele se atribui a consideração, o dar espaço, o não prejulgar, o ouvir, o estimar e o apreço pela existência do outro. Veja, quer que eu dê um exemplo? Então, olha aqui, rapaz, olha o respeito, te quebra a cara. Onde foi parar o amor? Aonde foi parar o amor? Eu disse que por isso que tem que andar junto. Porque se você só andar com respeito, você esquece do amor. Você tem que andar junto. E é o que. Essa frase aqui não é minha. Você deve ter ouvido um monte dessa aí na rua. Tá? Então é o cara que se diz que quer ter o respeito, mas o amor ele jogou no lixo. Como que pode falar uma coisa dessa para o outro, né? E o terceiro, primo, tem 3 primos aí, tem 2 primos aqui atrás do amor, né? O outro, a tal da liberdade. É provavelmente o terceiro sentimento mais íntimo e puro que possa existir. A ele se atribui o livre-arbítrio, ter autonomia, ser o responsável de suas atitudes, pensamentos e palavras, e estar livre de forma autêntica, sem medo, tanto interior como exteriormente. Né? Falando aqui, atitudes, pensamentos, legal, pensamentos, bacana. Eu ia falar, devia ter pensamentos, mas está aí, pensamentos. Né? Para aqueles que têm uma base católica, existe né? Olha, teoricamente seria, proteja a minha mente, proteja a minha boca, devia ter um aqui no ouvido também, proteja aqui, proteja meu coração, me proteja inteiro, tal. É mais ou menos isso que talvez a pessoa lá que inventou esse sinal da cruz aí queria falar, né? Suas atitudes, pensamentos e palavras. Você realmente é livre para isso, mas você tem que ser um xerife. Isso pode te levar para um lugar muito ruim. Você tem que ser o xerife para você ter essa liberdade. Cuidado, né? E aí, achei um filósofo, por isso que eu já
defini o que era filósofo lá atrás. Achei um filósofo com o nome de Karl Mascarenhas, que ele fala: amor, respeito e liberdade precisam caminhar juntos. E aí o que eu fiz? Fiz 3 bonequinhos, né? Amor, mas o amor está lá na frente, tá? É difícil a coisa tá para a direita, né? Geralmente a gente põe para cá, mas amor antes, logo muito perto, respeito, logo mais perto, mais para lá, liberdade. Precisam caminhar juntos. Aquilo que existe em mim e faz parte de mim só pode ser transformado por mim. Eu não posso transformar a tua vida. Chegar e falar assim: ó, eu posso te ajudar. Senão aí acabou todas as escolas, né? Eu posso te ajudar. Olha, ali tem, eu vi falar que ali tem um negócio que você sai com um saquinho de argila. Eu posso te ajudar. Mas transformar você é uma coisa sua. Aquilo que é do outro e faz parte do outro só pode ser transformado pelo outro. Isso serve até para obsessão, hein? Casais, ou o marido que quer mandar, para de respirar. E aí como é que fica, né? Então aquilo que é do outro, faz parte do outro, só pode ser transformado pelo outro. E esse outro, que fique claro que é uma pessoa autônoma. Você fala: mas isso aí serve para um recém-nascido? Não, não serve. Você está forçando uma situação. Você tem que liderar o recém-nascido. Isso é para pessoas iguais, assim, ó. Nós dois aqui, tá? Posso falar ao outro como eu me sinto em relação ao que ele faz ou diz? Posso. Posso falar ao outro como eu me sinto em relação ao que ele faz ou diz. Mas não tenho o poder de controlar o que ele faz ou diz. Aí você fala assim: tá, podemos pôr aqui pensa? Podemos. Então, o que ele faz, diz e pensa. Porque você pode até falar assim: eu gosto de sempre derrubar uma frase. Eu penso num jeito que essa frase não vai funcionar. Estou com um cara com 38 na mão, apontando para a tua cabeça e fala assim: senta, você senta. Levanta, você levanta. Lógico. Mas no seu pensamento ele não manda. No seu pensamento. Então, não tenho o poder de controlar o que ele faz ou diz ou pensa, então. Tá? Ninguém tem esse poder. Ninguém tem. Olha, nem o obsessor. Ele aproveita de falha sua para fazer você marionete. Sou o dono das minhas emoções, sensações e sentimentos. Verdade? Sou o dono das minhas atitudes, pensamentos e palavras. Se você não tiver a responsabilidade pelos seus atos, quem é que vai ter? Aí abre a porta e vai todo mundo para o céu, direto, não é bem assim, tem critérios, né? Há critérios. Se faço ou fiz algo, sou o grande responsável por isso. Ok. Então, aqui eu vou pôr o vídeo do 1:49 até o fim. Só um minutinho. Minhas próprias ações. E se faço ou fiz algo, eu sou o grande responsável por isso. É mais valioso optar por agir em vez de reagir. É mais sensato perceber que sou o Senhor das minhas próprias ações. E se faço ou fiz algo, eu sou o grande responsável por isso. Reconheço que as rédeas do meu destino estão aqui, nas minhas mãos. Você viu? Reconheço que as rédeas do meu destino estão aqui nas minhas mãos. Você não tem o direito de pegar a rédea do outro, hein? Porque aí a pessoa quer ir para a praia, você leva ela para Maringá. Aí você tirou o direito da pessoa. Isso, se ela gostar de Maringá, tudo bem. Mas pode ser violência. Ela estava querendo ir para lá, você levou ela para lá. As rédeas da pessoa é parte do livre-arbítrio dela. Né? Continua não valendo para recém-nascido. Tá? E eu me recuso a segurar as rédeas do destino de outra pessoa. Busco o amor em sua mais bela expressão e por isso abro mão de querer ter controle sobre a vida do outro.
Isso tem muito a ver com o pensamento da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Jung chega a questionar: será que você realmente sabe o que é o oposto do amor? Alguém sabe o que é o oposto do amor? Pelo Jung, pela visão do Jung. É lógico que a gente vai falar que é o ódio, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Mas o Jung não enxerga assim. Ele não enxerga assim. Eu, quando vi esse vídeo pela primeira vez, falei: puxa, será que eu concordo com isso? Lógico, eu vi muitas vezes mais do que vocês. Mas o que ele traz de surpresa aqui? Né? Uma coisa nova, ele propõe. O que é o contrário do amor? Muitos dirão, é o ódio. Muitos dirão, é a indiferença. Jung propõe uma resposta diferente. O oposto do amor, o contrário do amor, é o poder. Porque quando eu me apodero sobre o outro, quando eu domino o outro, eu tiro dele a possibilidade de ser quem ele é. E ele vira um satélite. Ou vira um planeta em volta do Sol. Ele não tem mais o caminho dele. Você não deve se apoderar de uma pessoa. Ela tem o destino dela. Mas eu não estou falando para você não educar teu filho, tirar ele da escola, não é isso que eu estou falando. Mas se apoderar, a violência do poder sobre uma pessoa. Né? E não há coisa pior para um ser humano do que deixar de ser quem é. Jung ainda completa dizendo que amor e poder são a sombra um do outro. E quanto mais vemos o poder sendo lançado sobre alguém, menos amor se tem por este alguém. Então, quanto mais poder tem em cima de alguém, esse cenário é composto de pouquíssimo amor. Porque só tem poder, só tem cobrança em cima, a pessoa virou uma marionete. Ela só pode fazer aquilo que você ordena. Aí você pode cair até no passado aí, com os escravos e tal, né? Ou umas coisas doentias do dia de hoje. E quanto mais se vê amor lançado sobre alguém, menos poder se tem sobre este alguém. Quanto mais amor, menos poder. Né? Porque é que nem uma garrafa, só cabe 1 litro. Se você põe quase tudo de amor, só vai caber um pouquinho de poder. A garrafa não vai aumentar. Agora, se você encher ela todinha de poder, só vai caber um pouquinho de amor. É uma garrafa cheia de poder. Uau, que coisa feia, que coisa ruim, né? Enfim, amor, respeito e liberdade precisam caminhar juntos. Vamos voltar lá ao nosso grandão aqui. Tá? Antes da gente passar para a próxima fase, eu ainda tomei a liberdade de trazer uma forma mais literária de falar sobre a liberdade, já que tivemos um episódio aqui do Barão. Né? Então, estar liberto, sem medo, sem correntes, sem algemas, sem trancas. Pensar bastante nisso. Cecília Meirelles ali diz: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Não há como você escapar disso, chegar e falar: eu não sabia que eu não podia escravizar. Não há como. Não há necessidade de ninguém explicar, porque todo mundo entende que isso não pode. Né? Então, liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Passando para a parábola do semeador. Uau, aqui nós vamos juntar pecinhas nesse item aí, nesse item 7. Juntar pecinhas dentro da nossa cabeça. Então, diz lá, a parábola do semeador é uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas em que o evangelho é recebido na vida das pessoas. Cada um de nós é o responsável pelo reparo de seu terreno. Ó, terreno, aquele todinho de argila lá se cutucando lá, o tijolo, é tudo a mesma coisa.
todos esses elementos figurativos que foram feitos aqui na palestra, é você, né? Com o objetivo de semeadura e germinação. Há terrenos preparados e nutridos com terra batida. E Jesus chamou essa terra batida de terra à beira do caminho, onde as pessoas andam, e o carro passa, tal, essa fica batida, fica ao pé do caminho. Ele chama do pé do caminho. Há terrenos nutridos, preparados e nutridos com pedras. Há terrenos preparados e nutridos com espinhos. E há terrenos preparados e nutridos com a boa terra. Isso está embasado nos evangelhos aí expostos. Geralmente, quando você abre um evangelho, alguma coisa assim, tem lá a palavra de Jesus, alguma coisa assim. Então, a palavra são leis e conselhos apresentados por Jesus. Aqui na Casa Espírita, lê-se e entende, quando fala a palavra, preceitos da doutrina espírita. Então, são o que a doutrina espírita entende por aquilo. Isso que são preceitos, né? Leis e conselhos apresentados por Jesus com interpretação espírita, na ótica, à luz do espiritismo. É isso que a gente, quando enxergar alguém falando a palavra, a gente vai entender preceitos da doutrina espírita. Tá? E maligno, Jesus vai usar esse termo, é espírito ou legião com tendências más. Vamos ver isso aqui. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Aí você fala assim, ô Marcelo, ok, mas sempre foi muito difícil entender Jesus. Ah, eu concordo. Então vamos lá. Quando a gente tiver seta verde, é evangelho. Quando a gente tiver seta laranja, cor de barro, é a visão espírita. Então tá lá. Ou semeado em solo batido. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Isso foi o que Jesus falou no filme. Vamos lá. É aquele que ouve e não entende nada. Psicosfera baixa, abrindo as portas para espíritos oportunistas revogarem tudo que foi semeado em seu coração. Então, existem pessoas que têm essa característica aqui. Ainda, Jesus lá, em solo com pedras. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A visão
espírita que eu entendo, né? Filosoficamente tem infinitas interpretações disso. O que eu entendo é aquele que ouve os preceitos da doutrina e logo as recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, os conhecimentos não são duradouros, não são fixados. Ele não tem raiz. E chegada a primeira dificuldade mundana, blasfemam, perdem o vínculo, vão embora e não aparecem mais. São as pessoas que, de repente, você fala, nossa, o que aconteceu com aquela pessoa? Sumiu, nunca mais apareceu, foi embora. Eu não sei exatamente, não tinha vínculos, né? Não tinha raiz. Foi semeado entre pedras. O que foi semeado em espinhos? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A luz do Espiritismo é aquele que ouve os preceitos da doutrina, mas o progresso intelectual operante dentro de si o seduz, bem como as riquezas sufocam o progresso moral, deixando os preceitos da doutrina adormecidos dentro dele. E o solo bom, em boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve. Pela primeira vez apareceu essas duas palavras juntas. Só ouvia, ouve lá, tá? Aquele não entendeu nada, nem ouviu. Então, ó, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. É aquele que ouve e compreende os preceitos da doutrina, produzindo transformações morais em sua vida, ora mais, ora menos, como todo o bom processo de aprendizagem. Mesmo que não seja 100, seja 60, seja 30, ora mais, ora menos, mas sempre como um bom processo de aprendizagem. E aí vem aquela pergunta, né? Qual solo você é? E qual solo você quer ser? Aquele que solo batido, que não entra nada, do jeito que entrou, saiu, o de pedras, né? Com espinhos, ou o de boa, o que dá frutos. É lógico que a segunda pergunta a gente já sabe a resposta, é o último, né? O bom, solo bom que dá que em boa terra. Agora, o primeiro, ali talvez, eu vou falar por mim, eu marcaria os 4. Eu marcaria os 4. E tentaria, o mais rápido possível, eliminar aquele primeiro. E não ter X ali naquele primeiro. E tentaria depois, com muita garra, tirar aquele da pedra lá também, né? Então, só para a gente avivar, né? Tá aqui, né? O cara da pedra aqui é aquele que vai embora, nunca mais aparece. Eu já tive em casa espírita que eu nunca mais voltei. Aí virei evangélico. Aí voltei de novo. Tá? Tá aí, ó. Ó. Aonde a gente se encontra aqui. Isso é uma coisa que dá pra gente, de repente, lá no banho, no travesseiro da cama, pensar um pouquinho nisso aí. Mais um pouquinho, a gente já vai embora. E olha aqui, ó. E Jesus assim disse, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Falando para aqueles que ele deu essa explicação aí, né? Ouvir o que vós ouvis e eles não ouviram. Considerações finais. Aí você... Poxa, vou pedir mais 2, 3 minutos. Provavelmente você está vendo a ruína lá. É o que a gente vê, não adianta. É o que a gente vai ver mesmo. Mas eu queria que a gente tivesse a capacidade, é que essa foto está pequena, de ver aquele pai rindo, daquela menininha feliz, e do menininho lá, e da jacuzzi funcionando, porque tem fio ali, ó. Depois da alegria do ser humano, você pode enxergar o ambiente.
Mas o primeiro é o ser humano. Você é dono dos seus atos. Tem a capacidade de ver, ouvir e sentir a beleza. Mesmo diante de uma coisa muito doida. Tá? De uma diversidade. Aqui o Marco sempre fala nessa frase. E está aqui. Tem a capacidade de ser diferente. De estar no diferente. Estou falando da árvore. Né? Daquela pomba que está lá. Ó. Você é esse conjunto simbólico aqui. Né? De estar no diferente, de fazer a diferença, de ser aquele que faz algo de especial. Essa é a frase mais temida, porque se um dia, do outro lado, alguém chegar para você e falar assim, o que você fez de especial? Aí você, eu não roubei, não, isso já era normal. Ah, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Ah, fraquinho, hein? Fraquinho. O que você, né, faz, no caso vai ser fez, né, de algo especial. Você não fez nada de especial? Então você morreu com 3 meses? Não, eu morri com 90 anos. Então você teve 90 anos e você não fez nada de especial? E aí? Esse é o problema. Saber responder algumas coisas que... Lembra lá? Tinha um conceito lá, vergonha, arrependimento, tinha lá no começo. Né? Você quer falar mais sobre isso? Se informe com a administração do Centro Espírita. O slogan e o nome do Centro Espírita, Irmãos do Caminho, Caminho, juntos, já remete a um convite de caminhada, de ações, de comunhão. Né? Está ali. Comunhão. A reflexão é essa. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E está batendo a tua porta, a minha porta, a porta de todos aqui, a transição planetária. Para trás ou para frente? Você vai ficar... O para frente é ficar aqui, né? Você vai ficar aqui na Terra... ou você não merece ficar aqui na Terra e você vai para trás. E pior que ele está te chamando ali, está com a mão ali. Né? Mas você tem o livre-arbítrio. E por último, em azul, que agora eu disse que era a última, que era o convite, cresceu o convite, né? O convite é para retornarmos a ter a doçura e o prazer de estarmos encarnados juntos, em comunhão, em ações, em momentos de grande significado espiritual, trabalhando na sua terra, no seu solo. Venha fazer parte desta obra. Venha ser coproprietário de nossas ações. Estamos te esperando. Mas aqui é um livre-arbítrio seu. Se você falar, não, essa é a última palestra que tem, eu vou embora, nunca mais eu passo nessa rua, você está no teu direito. Você está no teu direito. Mas uma coisa não dá para falar, que você não foi convidado. Para voltar e para estar sempre aqui. Você sempre vai ser bem recebido. Você é parte da nossa família. Você é querido aqui dentro. Uma pessoa querida é a pessoa que você quer perto de você. Acho que todos nós deveríamos sentir isso uns pelos outros. Tá? Te quero demais ver você na próxima terça-feira aqui com a gente. Isso é bacana. Isso vai lá naquela foto das crianças lá. De eu falar com a boca, mas expressar aquele olhar de doce das crianças olhando para aquele professor. Né? Então, isso em nome da Casa Espírita, falo. Vocês todos são queridos. A gente tem que se abraçar. Se você tem um vizinho querido que também entenda que precisa ter argila e ter buraco sem pó, que ele venha para cá, porque a transição está aí e depois não vai ter jeito. A transição está batendo a porta, tá? Era isso. Passei 4 minutos, desculpe, e eu fiquei muito feliz de ter feito essas 3 palestras. Outras eu vou tentar preparar e volto, prometo que volto, tá? Era isso. Pronto.